Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste domingo, dia 12 de julho de 2020, quero compartilhar com vocês mais uma devocional, mais uma reflexão com o propósito de vos abençoar através da palavra de Deus. E o texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, na verdade, o versículo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, o verso de número 12. Assim está escrito: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu quero ler novamente: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Que o Senhor aplique esse verso da sua palavra ao nosso coração. Nesse capítulo 12 da carta aos Romanos, nós temos a parte prática da carta aos Romanos. Segundo os estudiosos da palavra do Senhor, os eruditos, os comentaristas, nos primeiros 11 capítulos nós temos a parte doutrinária dessa carta. A partir do capítulo 12 nós temos a parte prática, a vida cristã na prática. Agora Paulo está ensinando, ou ensinou para os irmãos, como colocar em prática as grandes verdades do reino de Deus, do Evangelho, as grandes doutrinas. E nesses versos de 9, ou melhor, a partir do verso de número 9 até o verso de número 21, nós temos algumas exortações. Nós temos aqui uma série de rápidas exortações. Paulo exortou os irmãos sobre como eles deveriam viver, como deveria ser a dinâmica de vida entre os irmãos e também para com os de fora. Mas em especial, nesse verso de número 12, eu quero chamar a atenção para essa exortação contida no verso de número 12, para essas virtudes que nos são recomendadas nesse verso de número 12. Eu não chamarei a atenção dos irmãos para todas as exortações, as rápidas exortações, mas apenas para essa aqui do verso de número 12. Paulo fala sobre esperança, ele fala sobre paciência na tribulação e ele também fala sobre um tema nobre, muito especial, que é a perseverança na oração. Não é a primeira vez que Paulo, essa não é a única vez que Paulo fala sobre perseverança na oração. Nós que conhecemos as demais epístolas do apóstolo Paulo, ele falou muito sobre esse tema, sobre a oração. E aqui nesse verso 12, Paulo diz: regozijai-vos na esperança. Essa é a primeira exortação de Paulo para a igreja em Roma. Regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos na esperança. Regozijai-vos, alegrai-vos. Essa alegria que Paulo está falando aqui, regozijai-vos, ela é especial, porque ela independe
das circunstâncias, ela não está condicionada ou limitada à situação presente, a um determinado momento das nossas vidas. Lembremos do profeta Abacuque, que em meio a uma situação tão adversa, um contexto tão complicado, ele diz: todavia eu me alegrarei. Então é a alegria cristã, que é uma alegria diferente. E o segredo dessa alegria, que independe das circunstâncias, ela é ultra circunstancial, o segredo dela está no fato de se apoiar na esperança, naquilo que se não vê, não se pode pegar, mas como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 6, o verso de número 19, ela funciona como âncora da nossa alma. Regozijai-vos na esperança. Devemos entender que alegrai-vos na esperança. Essa esperança se refere principalmente à esperança da salvação futura, vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Alguns falam sobre esperança nas promessas de Deus, mas vai redundar na salvação, na vida eterna com Deus. O apóstolo Pedro nos ensina que nós fomos regenerados para uma viva esperança. A nossa vida, ela é marcada pela nova esperança. A esperança bendita que deve palpitar no coração do crente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Temos uma esperança especial, a esperança da vida eterna com o Senhor. Essa esperança de vida nova, do gozo eterno, do descanso eterno, essa esperança produz alegria no coração do crente, no presente, hoje, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas. Alegrai-vos na esperança, regozijai-vos na esperança bendita, na esperança futura. F.C. Bruce, comentarista da Bíblia, ele disse o seguinte sobre esse verso: a igreja deve ser marcada por um espírito de confiança, inspirado não por desejos e ilusões, mas pela sólida realidade da esperança cristã. Então a primeira palavra, rápida exortação para o nosso coração é essa: alegrai-vos na esperança, regozijai-vos na esperança, independente das circunstâncias externas, independente do momento. Alegrai-vos, porque nós temos um futuro glorioso, uma esperança bendita quanto ao nosso futuro além da morte. Mas em segundo lugar, Paulo diz, parte B do verso 12: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Paciente, ser paciente é não ceder às pressões adversas. É isso que significa ser paciente nas tribulações. É você
não ceder às pressões adversas. Um comentarista também nos ajuda a entender melhor. A palavra paciente aqui nesse texto, nesse verso de número 12, na parte B, significa não retirar-se ou fugir, não desistir diante das desgraças e provações. Significa aguentar firme, resistir com coragem e confiança. Ele também explica a palavra tribulação, que significa ato de prensar, pressão, opressão, aflição, dilemas, etc. Então lembremos aqui, sede pacientes na tribulação. Essa é a exortação da palavra do Senhor para o nosso coração. Devemos ser pacientes em meio às tribulações. Devemos permanecer firmes no Senhor. Devemos continuar a nossa jornada, resistir com coragem, com confiança, fé e confiança naquele que nos colocou nesse caminho, naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que devemos fazer. Devemos permanecer, devemos aguentar firme, não devemos nos desesperarmos diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das muitas dificuldades, dos muitos desafios, das muitas lutas que fazem parte da nossa vida, diante das pressões, das aflições. Não. A palavra para o nosso coração é: aguente firme, permaneça firme no Senhor, seja paciente. Então sejamos pacientes, porque o nosso Deus está conosco. Também nós encontramos na Bíblia essa palavra, em diversos versículos da Bíblia, essa orientação da palavra do Senhor. Paulo aqui nos orienta: sede pacientes na tribulação. Devemos seguir o exemplo dos servos de Deus do passado, dos heróis da fé, que tiveram paciência, que permaneceram, que resistiram, que foram abençoados pelo Senhor. Aqui nesse verso, e com esse entendimento correto do que significa ser paciente, que é não fugir, não desistir diante das desgraças e provações, fica muito claro para o nosso coração que ser paciente não tem nada a ver com cruzar os braços, e sim enfrentar as batalhas, encarar qualquer inimigo de frente. É não deixar se abater ou ser vencido pelas circunstâncias que nos oprimem, nos pressionam, nos colocam contra a parede. Agora, como manter a esperança e a paciência nessa caminhada marcada por tantas lutas? Como manter essa esperança? Como ser paciente em meio às tribulações? Na parte C do verso 12, nós temos aqui o segredo. Paulo também disse: na oração perseverantes. Para mantermos a alegria, a esperança, para sermos pacientes na tribulação, precisamos perseverar na oração. Sem constante oração, tal alegria e paciência seriam impossíveis. Devemos entender que é por meio da oração persistente, que mantém a pessoa em contato regular com Deus, que o crente
consegue vencer, permanecer de pé diante das lutas, diante da luta. É através da oração, da conexão com Deus que o crente consegue vencer, que ele não dá lugar ao desespero e consegue colocar em prática essas exortações que nós encontramos aqui no capítulo de número 12. Então a oração é fundamental. A oração é por demais importante para as nossas vidas. Oração é conexão com Deus, com Todo-Poderoso, com aquele que pode nos abençoar, nos sustentar com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. Através da oração, somos fortalecidos, reanimados, e por meio da oração, tendo uma vida de constante oração, é que nós conseguimos reagir diferente diante das circunstâncias adversas. Não sejamos negligentes na oração. Às vezes somos tão negligentes na oração, desprezamos tanto o culto de oração, dedicamos tão pouco do nosso tempo à oração, à comunhão com o Senhor. Devemos pensar sobre isso. Devemos orar mais, devemos buscar mais a Deus. O crente, ele é fortalecido, ele é revestido de poder quando ora mais, quando persevera mais na oração. Então aqui nós temos três exortações rápidas, três virtudes que nos são recomendadas. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Não permita que nada roube sua alegria ou abale sua esperança em Deus. Não permita que nada faça isso. Para que você possa permanecer firme em meio às tribulações, em meio às provações da vida. A palavra para o nosso coração é: nos apeguemos a Deus em oração. Coloquemos a nossa esperança em Deus, nas suas promessas. Lembremos daquilo que o Senhor Jesus nos prometeu na sua palavra. Nós temos esperança. Quem tem Cristo tem esperança. Não apenas para esta vida, mas para além, especialmente para além dessa vida. Essa é a reflexão, a devocional que eu quero compartilhar com os irmãos através desse vídeo. Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão e que Ele continue dando paciência aos irmãos e enchendo o coração dos irmãos de alegria. Alegria por causa da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, persista na oração. Continue orando, continue colocando a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias diante do Senhor, o nosso Deus. Aquele que nos fortalece e que nos ajuda, aquele que nos mantém de pé. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.